Você sabe o que é ergonomia? Nós temos um conceito. Segundo a Associação Internacional de Ergonomia, IEA, ela diz que é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações do homem e o sistema, ou seja, todos os elementos que compõem o sistema, a indústria, tudo o que existe dentro dela. E também é uma profissão que aplica teoria, princípios, dados, métodos para projetar postos de trabalho, projetar equipamentos, projetar máquinas, ferramentas, tudo que é utilizado dentro desse sistema, a fim de otimizar o bem-estar humano, o seu bem-estar, porque você é que estará trabalhando dentro desse sistema. E o desempenho geral de tudo o que acontece ali dentro. Portanto, o produto e, principalmente, a sua qualidade de vida. A palavra ergonomia vem do grego. Ergon significa trabalho e nomos significa leis, normas para o trabalho. Portanto, a ergonomia ela é o estudo do trabalho. Ela estuda o homem no seu ambiente de trabalho, realizando as suas tarefas, as suas atividades. Quais são as linhas de abordagem? Talvez você já tenha ouvido falar em duas linhas, a francesa e a americana. As duas, elas não são tão diferentes assim, elas se completam. A linha francesa, ela possui um forte teor psicossociológico. Ela valoriza a opinião do trabalhador, ela pesquisa, ela entende como esse trabalhador realiza a sua atividade. Com isso, ele tem os sentimentos, valoriza os sentimentos do trabalhador, as suas percepções, ou seja, ela tem uma visão qualitativa de tudo o que é realizado por esse trabalhador. Ela se preocupa com o trabalhador realizando a sua atividade. Você vai ver mais à frente, numa próxima aula, que atividade é diferente de tarefa. A americana, por outro lado, ela dá ênfase às avaliações do posto de trabalho. Ela é digamos que ela seja mais física, ela vê mais as questões biomecânicas, como o trabalhador se comporta no seu posto de trabalho, a altura desses trabalhadores, como ele consegue acessar tudo o que está à sua volta, principalmente as alturas de posto. Isso interfere muito nas posturas, e isso que você muito ouve falar da ergonomia, que ergonomia é postura, mas não, ergonomia não é só postura. A produção é uma das metas para a ergonomia americana, né? Portanto, as duas hoje, francesa e americana, elas se completam. Então, um bom ergonomista, ele vai saber trabalhar com as duas linhas, uma completando a outra. E o que ela visa? Você já ouviu falar que a ergonomia visa segurança? Não é só a segurança do trabalho que tem essa abordagem, mas a segurança também faz parte da ergonomia. A saúde é outro item que a ergonomia visa, principalmente porque o trabalhador tem que ter saúde para ele poder desempenhar as suas tarefas com eficiência. Para você ter eficiência, então, você precisa de saúde e de segurança. Consequentemente, tudo isso vai te dar satisfação e bem-estar no trabalho. Melhor ainda, no trabalho é bem-estar, mas você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Esse iceberg, a olho nu, pode se ver, não é? Só que você vê somente a parte de cima. O que será que tem lá embaixo? Aí está a ergonomia americana e a francesa. A americana, ela enxerga tudo que está em cima. Ela enxerga o que você pode ver a olho nu, que é a parte biomecânica, a parte antropométrica, são os postos de trabalho, é o que está muito mais fácil de se ver. Não que ela não se preocupe hoje com a outra parte, sim, preocupa, mas muitas pessoas ainda pensam que ela só enxerga a parte de cima. E aí é que está o grande erro de muitos ergonomistas ou de muitas pessoas, né? Você tem que olhar a parte de baixo, é aquilo que eu falei, a ergonomia francesa, ela olha muito a parte de baixo, é o sentimento, é tudo o que está escondido e que você não enxerga a olho nu.
Como os equipamentos que você utiliza são fáceis de enxergar. Mas como será que você se relaciona com esse equipamento? O ambiente de trabalho, será que ele é favorável mesmo? O que será que tem escondido por trás de muitas coisas, muitas dificuldades, né, que você encontra? Na organização do trabalho é a mesma coisa. E essa realização das tarefas. Será que eu consigo fazer as tarefas realmente como elas devem ser? Será que a tarefa que eu recebo da minha gerência, dos meus supervisores, é aquela que está escrita no papel, que a gente chama de prescrita, tarefa prescrita, e você tem ali equipamentos, você tem tudo dentro do ambiente que favorece ou não o bom desempenho dessa tarefa, ou seja, aquela atividade que você vai estar fazendo. Então, importante enxergar o que está bem abaixo desse iceberg. A ergonomia, portanto, é uma atitude, é um modo de olhar para o local de trabalho, ou seja, além do superficial, além do que está em cima do iceberg. Você tem que olhar para baixo, tem que olhar com mais detalhes. Ela é um esforço contínuo para a melhoria. Essa melhoria e essa atitude tem a ver muito com o tempo de trabalho que você deve dedicar-se durante a sua vida toda. Vamos dar um exemplo. Se você trabalha 8 horas por dia, você estará trabalhando 480 minutos por dia. Se trabalha 6 dias por semana, você estará trabalhando 2.880 minutos por semana. Agora, multiplique tudo isso pelos dias que você trabalha durante o ano todo. Digamos que você trabalhe 320 dias no ano. Você estará, então, trabalhando 2.560 horas. Agora, pense na sua vida. Você não vai trabalhar 1 ano só, 2 anos, 3 anos. Você vai trabalhar muitos e muitos anos. Para isso, você tem que ter sempre melhorias e mais melhorias contínuas no seu trabalho. Por isso que ela é uma atitude. Não é só o diretor da empresa, só o seu gerente, só pessoas ou ergonomistas ou pessoas que vão te dar essas orientações. Você também faz parte dessa melhoria contínua. E melhor pessoa para dizer o que deve ser melhorado é você, trabalhador, porque você está ali realizando a sua tarefa no dia a dia e você sabe muito mais o que pode ser melhorado em seu posto de trabalho. Você sabe quando e como surgiu a ergonomia? Foi na Revolução Industrial que a ergonomia começou a surgir. Nas grandes guerras, ela teve uma importância fundamental para o desenvolvimento de armas e equipamentos bélicos. Eles deveriam atender e ser precisos para soldados de vários países cujas medidas antropométricas, ou seja, medidas de pernas, de braços, de tronco, eram diferentes. Portanto, eles deveriam pensar muito como fazer os equipamentos para atender a maioria desses soldados. Veja o exemplo desse avião. Ele foi um bombardeiro britânico que voou pela primeira vez em 1915. Perceba o tamanho da cabine. Imagine que uma pessoa de 1,90 m tivesse que pilotar este avião por 2 horas. Certamente não teria nenhum conforto. Foi o que aconteceu. Muitos erros decorreram disso naquela época. Mas muito antes disso, o homem primitivo já aplicava os princípios da ergonomia para a sua sobrevivência e também para a sua proteção. Você já deve ter ouvido falar da norma regulamentadora da ergonomia, como NR17. Esta norma, ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Se você lembrar da primeira aula, nós demos uma definição que fala com outras palavras, mas a mesma coisa, né? Foi uma definição da Associação Internacional de Ergonomia, IEA. A ergonomia, ela tem vários objetos de estudo. Vamos falar das condições de trabalho, por exemplo.
levantamento e transporte manual de cargas, mobiliário, que entram ali bancadas, mesas, escrivaninhas, assentos. Esses assentos são cadeiras, bancos utilizados na produção, cadeiras utilizadas em escritórios. Também entram os equipamentos do posto de trabalho. Nesses equipamentos você pode ver como tudo que você utiliza para realizar a sua tarefa. Também entram as condições ambientais. Nesse ambiente há ruídos, a temperatura, umidade relativa do ar, a velocidade do ar e também a iluminação. São elementos importantes para que você desempenhe com segurança e tranquilidade a sua tarefa. Na organização do trabalho, existem normas de produção e modo operatório, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho, os conteúdos das tarefas. Tudo isso você vai ver, vai ouvir nas próximas aulas. Vamos falar um pouco das abordagens da ergonomia. Quanto à abrangência, essa abrangência envolve postos de trabalho e sistemas de produção. Postos de trabalho, podemos considerar que é uma abordagem microergonômica, ou seja, o ergonomista vai dar ênfase ao posto de trabalho, simplesmente a ele. Já a macroergonomia envolve todo o sistema de produção, tudo o que acontece dentro desse sistema para que esse posto onde a microergonomia enxergou possa produzir com eficiência. Quanto à contribuição, a ergonomia de concepção é uma delas. Essa ergonomia de concepção, ela antecede ao que já está construído, ou seja, ela faz especificações e normas para um desenvolvimento de projetos mais eficientes. A ergonomia de correção é aquela que a microergonomia enxerga, onde já existe uma situação e ali deve-se haver, então, uma atenção para melhorias neste posto de trabalho. Já a ergonomia do arranjo físico são melhorias de sequência e de fluxos de produção. É um pouco maior, é um pouco mais abrangente. Por outro lado, a ergonomia de conscientização é a ergonomia que capacita as pessoas para entenderem o que a ergonomia estuda. Pode ser feita por meio de palestras ou de capacitação de comitês de ergonomia dentro das empresas. Vamos falar um pouco dos campos da ergonomia. A ergonomia física, por exemplo, ela percebe o posto de trabalho, alturas, as ferramentas utilizadas e como esse trabalhador interage com esses elementos, as suas posturas e seus movimentos. Também a altura desse trabalhador em relação a esse posto e a tudo que a ele está disponível. O ambiente físico também é um dos fatores importantes para o estudo da ergonomia física. Ali percebe-se o ruído, a temperatura, a iluminação. E aí nós vamos te dar um exemplo. Digamos que um posto de trabalho com pouca iluminação, logicamente, o trabalhador vai assumir posturas indesejáveis ou posturas forçadas, porque ele às vezes não enxerga o que ele está fazendo e, consequentemente, o produto não vai ser com qualidade. Já a ergonomia cognitiva, ela vai além ou ela complementa a ergonomia física, porque ela vai ver individualmente todas as características do indivíduo, né? Ela vai perceber como ele trabalha, por que ele faz daquela forma, todos os movimentos, as posturas que a ergonomia física viu, mas por que ele está fazendo aquilo? Será que ali, por trás daquilo, há dificuldade? E quais são essas dificuldades? Também a coletiva. Quando eu trabalho, eu faço um trabalho em equipe, um trabalho coletivo, eu necessito da colaboração dos colegas e da minha colaboração para eles. Dessa forma, a ergonomia precisa entender se esse trabalho em equipe, o trabalho coletivo, realmente está ocorrendo.
de forma satisfatória. Caso contrário, ela precisa identificar esses problemas. A ergonomia organizacional são as normas determinadas pela empresa, normas para se desenvolver aquela tarefa. Então, é tudo aquilo que a empresa determina ao trabalhador. Será que ele entende tudo isso de forma adequada? Será que o entendimento, a escrita dessas normas estão condizentes ao meu entendimento, ao seu entendimento? Já a ergonomia organizacional, ela trata das normalidades e das anormalidades que ocorrem no ambiente de trabalho. Ou seja, a empresa tem normas que você deve seguir, que estão prescritas no desenvolvimento daquela tarefa, normas de desenvolvimento daquele produto, normas para fazer durante a jornada de 8 horas X número de peças. São normas prescritas pela empresa. Então, a ergonomia, de uma forma geral, nessa questão organizacional, vai entender se o trabalhador está se adaptando a essas normas ou se a empresa precisa adaptar também essas normas. Vamos falar agora especificamente da ergonomia física. A ergonomia física, ela aborda a anatomia, a antropometria, a fisiologia e a biomecânica. A anatomia, ela trata de músculos, ossos, ligamentos e tendões. A antropometria são as medidas do corpo. A fisiologia, ela trata das questões internas do nosso corpo, os batimentos cardíacos, a nossa respiração, como sentimos o calor e assim por diante. A biomecânica, por outro lado, ela percebe o movimento do nosso corpo, como eu estendo o braço, como eu elevo as pernas, como eu flexiono minha coluna e assim por diante. De forma geral, a ergonomia física, ela trata das posturas, do manuseio de materiais, dos movimentos repetitivos, dos distúrbios ósseos musculares e dos projetos de postos de trabalho. De forma geral, a ergonomia cognitiva, ela percebe a carga mental de trabalho, as tomadas de decisão, a performance especializada, o estresse gerado para a realização das tarefas e os treinamentos. Então, se você perceber, a percepção, a memória e os processos, todos eles estão interligados. Essa carga de trabalho, essa tomada de decisão, a performance, etc., está dentro do estudo da ergonomia cognitiva. Se você se lembrar da primeira aula, onde foi mostrado aquele iceberg, a figura do iceberg, você vai perceber que a ergonomia cognitiva está na parte de baixo do iceberg. Por último, nós temos a ergonomia organizacional, com a organização, a política e os processos determinados pela empresa. Dentro de tudo isso, nós temos as comunicações, o gerenciamento, os projetos de trabalho, os trabalhos em grupo, os projetos administrativos e a administração. Tudo isso são determinações da empresa. Este é um ponto importante para a ergonomia, porque desde o início você viu a ergonomia física, a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. Muitas coisas acontecem dentro da ergonomia organizacional. Portanto, ela também está naquele iceberg embaixo do que nós não conseguimos enxergar. Agora veja nessa figura que as 3 ergonomias, elas se relacionam. A ergonomia física, a organizacional e a cognitiva. Elas circulam, elas interagem. Portanto, não existe uma só ergonomia para ser tratada dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Aqui nós apresentamos alguns fatores de riscos ergonômicos importantes. Segurança e saúde, as ferramentas de trabalho, as máquinas e equipamentos, bancadas e mesas, o layout, o esforço físico com manipulação manual de cargas, os biomecânicos, os controles, os displays, a organização do trabalho
e a natureza dessa tarefa, a organização do trabalho e a demanda mental, entre outros. Nós já vimos alguns deles e mais para frente, nas próximas aulas, nós falaremos também a respeito desses fatores de riscos ergonômicos. O impacto da ausência de uma ergonomia, de uma boa ergonomia dentro das empresas. Qual o impacto? São doenças, são o absenteísmo, restrições ao trabalho, afastamentos, danos físicos e perdas da produtividade.